Olá pessoal, sou o pastor Eli Rocha, sou contador também e hoje eu quero falar um pouco sobre o pastor, sua aposentadoria e o seu imposto de renda. Afinal, como é que se aposenta um pastor? Como é que ele é considerado? Bom, o pastor, na verdade, ele é considerado um autônomo e por ser autônomo ele precisa recolher o seu INSS, particularmente, ou negociar com a igreja que ele pastoreia, que ela recolha para ele de acordo com os seus honorários pastorais ou até mesmo um número de salários mínimos estabelecidos, né? Isso em assembleia sempre, para que possa ficar também registrado. É importante para a igreja, é importante também para o pastor. Por que eu resolvi falar sobre isso hoje? É porque a gente sabe que às vezes o pastor, por ser autônomo e recebe da igreja, ele perde o time e de repente ele não consegue ou para de fazer o seu recolhimento e só vai perceber isso muitos anos depois. Eu tenho um relato aqui de um pastor que eu conversei uma vez com ele aqui no meu escritório e ele dizia o seguinte, que havia 20 anos que ele não recolhia o INSS e ele ficava preocupado que se acontecesse alguma coisa com ele, de repente ele não teria como a sua família ficar resguardada ou assistida. Um outro irmão, um presbítero da Igreja Assembleia de Deus, conversando comigo, ele disse assim: olha pastor, eu tenho previdência privada, mas não pago INSS. Eu disse para ele, bom, se numa emergência você gastar esse valor que você tem na previdência, o que vai acontecer se você tiver algum fato grave de saúde? Como é que você vai resolver isso? E é interessante, não foi nem praga que a gente jogou, né? Mas um ano depois ele foi operado do coração. Hoje eu sei que ele recolhe hoje. Bom, outro pastor negociou que a igreja recolhesse para ele sobre um salário mínimo, outro sobre 2. Eu, quando pastoreava, antes de ser aposentado, combinei com a igreja que eu pastoreava que recolhesse para mim sobre o meu salário ali, 20% do meu salário que eu recebia ali na igreja. Bom, o que o INSS fala a respeito do ministro religioso? Vou ler aqui para vocês. A condição do ministro de confissão religiosa junto ao INSS, que antes era de equiparado ao autônomo, foi alterada para a de contribuinte individual, para efeitos previdenciários, conforme previsto na Lei 8.212/91, que teve sua redação modificada pela Lei 9.876/99, artigo 12, que diz: são segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas: como contribuinte individual, o ministro de confissão religiosa, salvo ser filiado obrigatoriamente à Previdência Social em razão de outra atividade. E aí vai discorrendo. O que mais? Bom, nós temos alguns tipos de aposentadoria, né? Aposentadoria por idade, por contribuição especial, invalidez e assim por diante. Bom, a aposentadoria não é algo que se pense nos primeiros anos de vida ou atividade laboral. A gente vai pensar na aposentadoria ou no recolhimento do INSS a partir do tempo, né? Você não começa com 14 anos como eu comecei e já pensa na aposentadoria. Você começa a pensar nisso através dos anos que vão passando, né? Então é importante que você tenha isso na sua mente e que você, como pastor, e você como presidente da igreja, e você que é vice-presidente também pode ajudar muito o seu pastor, observando se ele está recolhendo no seu INSS, porque acontecem problemas com os pastores também. Eles sofrem acidentes, eles ficam doentes, eles sofrem depressão, muitos deles, né? Não todos, né? E de repente eles precisam ser assistidos, e uma forma de ser assistido é justamente fazendo a sua previdência. Além da previdência, os pastores também podem, mediante aquele valor que a igreja
paga para ele chamado FGTM, ele pode também, com esse valor, fazer uma previdência privada que pode ser acompanhado também pela igreja, para que ele faça isso mesmo. Bom, a remuneração pastoral, ela não tem imunidade. O que tem imunidade é a igreja. A igreja tem imunidade fiscal, mas os pastores não. Os proventos pastorais devem ser descontados em imposto de renda quando tiver aquele valor que passe da isenção. Então é interessante que você faça isso. Então a minha palavra de hoje para você pastor, para você liderança da igreja, é que observem se o seu pastor, que é titular, que é de tempo integral, que não tem um outro trabalho, observem se ele está recolhendo o seu INSS, que é de extrema importância para ele, para a sua aposentadoria, de repente alguma coisa que aconteça, um imprevisto no seu trabalho, que ele precise se ausentar da igreja por um período, ele será assistido pelo INSS e não pela igreja. Porque se ele não pagar o INSS, a igreja moralmente acaba ficando um certo tempo pagando o salário do pastor, mesmo ele afastado. Se ele paga o INSS, se recolhe, né? Então ele vai ser assistido pelo o INSS, e naquele período do seu afastamento a igreja pode de repente contratar um pastor ali temporário, né, para cobrir aquela ausência do seu pastor titular. Bom, espero que seja importante isso para você. Um abraço a todos e até!